Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um webinar da Edrone. Boa tarde, pessoal. Vamos esperar aí alguns minutinhos para o pessoal entrar, Vamos para a dar gente começar as apresentações. aquele pequeno time da galera chegando. Já temos aí um pessoal online, sejam todos bem-vindos, pessoal pontual. Isso que é sede de conhecimento, hein, Ana? O pessoal, tipo assim, deu 5 horas, estamos online. Tem que ser pontual, né? A gente estava aqui falando que da Polônia, que a Edrone, para quem não sabe, é uma empresa polonesa, né? Eu fui para lá no passado, estava falando pro Ed que o meu casaco é de lá. Um pouco de small talk antes do webinar. E lá o pessoal é muito pontual, né? Eu estava conversando esses dias com uma coordenadora de um curso aqui de Curitiba, que é um curso, chama American Academy, é um curso de graduação que tem uma diplomação dupla no Brasil e nos Estados Uau. Unidos. Eu achei fantástico. Se fosse na minha época, eu gostaria de fazer. E daí ela estava falando sobre essa questão da multiculturalidade, que hoje em dia é tão importante, né? E a gente trabalha com o pessoal da Polônia e essa questão da pontualidade acho que é forte, né? Porque no Brasil a gente é acostumado o pessoal entrar com 2, 3 minutinhos de atraso, mas lá, né, nas nossas reuniões de planejamento com a Polônia, É se na dá hora, na hora. 9h01, não tá todo mundo, tipo, cadê fulano? A pessoa tá atrasada. Será que Isso é tá muito bem? engraçado, E né? é Isso. engraçado porque é algo tão cultural, né, deles que a partir do momento que existe um atraso, as pessoas se preocupam se essa pessoa está bem, porque Sim. não é de costume ninguém se atrasar. Sim, e daí acho que o time brasileiro, de uma forma geral, se acostumou, né, com isso de entrar mais pontualmente nas coisas, mas essa é, combinação das culturas é interessante, né? E acho que assim, para nós, por exemplo, que trabalhamos no meio digital e o meio digital é globalizado, a gente precisa pegar os bons hábitos, né, de todo lugar do mundo. Então, se é normal todo mundo chegar no horário, que bom que todos estamos aqui e a gente vai ter esse próximo momento aí de aprendizado e conhecimento sendo passado. Com certeza. Bom, vamos começar se apresentando enquanto o pessoal vai chegando aí. Eu sou a Ana, quem ainda não me viu por aqui, eu sou a Head de Marketing da Hidrone e passo grande parte dos meus dias trabalhando, escrevendo, lendo sobre automação de marketing, e-commerce, newsletter, CRM. Então, hoje eu posso dizer que é parte do meu dia a dia, mas um fato curioso é que antes de trabalhar na Hidrone, eu tinha feito 2 compras online, se muito, e obviamente durante a pandemia, por uma questão de necessidade. Então, hoje eu tenho desenvolvido esse meu lado compradora digital exatamente para poder entender melhor esse universo. E a gente vai trazer nesse webinar hoje alguns exemplos da nossa vida e como a gente foi impactado como consumidor pela automação e pela newsletter. Eu acho que isso é muito importante. A gente se colocar como especialista na técnica, mas a gente entender também que, em outro ponto, a gente é consumidor também e a gente recebe isso e é impactado por isso no nosso dia a dia e fazer essa combinação aí, né, do que impacta a gente de uma forma positiva e levar isso para a técnica e levar isso para o nosso dia a dia como profissional também, né, Ed? Não sei se você sente isso também por aí. Eu infelizmente ou felizmente, né, para me apresentar para o pessoal, muito prazer a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ed Firme, eu sou o Digital Content Manager aqui da Edrone. Para quem já acessou qualquer uma das redes sociais da Edrone, provavelmente vocês já viram minha cara fazendo esse joinha legal. E eu basicamente cuido da nossa parte de comunicação externa. Então, em contraponto da Ana, enquanto ela passa muito tempo lendo e escrevendo sobre automação de marketing e newsletter, eu fico do outro lado mastigando esse conteúdo para poder comunicar para todos os nossos clientes e parceiros da melhor maneira, porque a gente sabe que é muita informação, é muita coisa acontecendo, principalmente porque ambas as tecnologias ali, elas são baseadas em recursos que a gente tem no nosso dia a dia e mal percebe. E, como eu ia dizendo
que pode ser algo bom ou ruim, mas eu já estou na área de marketing esse ano fazem 11 anos, e a minha primeira experiência foi na área de e-commerce. Então, eu já compro online desde que o digital existe, se for pensar por aí. E, como a Ana bem colocou, no nosso dia a dia, a gente acaba sendo impactado por diversas maneiras, tanto de newsletters, quanto de automações de marketing, da comunicação, de basicamente tudo que a gente consome no nosso dia a dia. E aí eu ia aproveitar esse kickoff para dar início e a gente passar na nossa agenda para entender o que a gente vai ver hoje. Beleza? Então, bora lá. Separamos aqui alguns tópicos interessantes. Só para dar um contexto de como surgiu esse assunto desse webinar, eu estava conversando um dia com a Ana Luísa, que é a nossa gerente de suporte aqui da Idrone, e ela me apresentou uma tela que eu vou mostrar para vocês em breve, com a diferença de resultado entre automação e newsletter. E eu apresentei essa tela numa palestra que eu dei no Gramado Summit, no palco lá da Magazord, que é nosso parceiro e nos convidou para palestrar lá, e quando eu mostrei a tela, eu vi o espanto na cara das pessoas, assim, então eu vi que realmente era uma coisa que as pessoas não tinham a noção de como os resultados da automação são diferentes dos resultados da newsletter, e por isso que eu e o Ed, a gente resolveu puxar esse tema para mostrar que ambos são importantes, mas como a automação ela é realmente mais de conversão, ela é uma ferramenta mais de conversão do que a newsletter. Eu acho que essa é uma informação que falta no mercado. A newsletter é uma coisa que é muito mais difundida, né? Eu até perguntei na palestra, quem é que faz newsletter? Todo mundo levantou a mão. E quem faz automação? E acho que umas 2 pessoas levantaram a mão. Então, é realmente para as pessoas que estão aqui e depois que assistirem no YouTube, entenderem a diferença de automação e newsletter. Sim, use os dois, não é para parar de fazer newsletter, mas a gente vai trazer aqui as diferenças e como uma impacta o consumidor diferente da outra, tá? Então a ideia é essa aí, e aqui na nossa agenda tem bem essa divisão, então a gente vai começar com o que é automação de e-mail marketing, os benefícios dessas automações para o e-commerce. O Ed vai mostrar aí para vocês como criar fluxos de automação personalizados no sistema da Idrone. E depois a gente vai mostrar a famosa tela que eu falei, da automação versus newsletter. E depois vamos trazer também os resultados e como usar a newsletter, tá? Então, não é para parar de fazer newsletter. É só para combinar os dois e o objetivo desse webinar é esse aí. Esse é o grande segredo, né? Eu acho que até vale a gente colocar aí um ponto antes de iniciar tudo, porque o título é algo bem diferente se a gente for pensar, porque não existe de fato um duelo entre a automação e a newsletter. Pelo contrário, o que a gente pretende mostrar aqui é quão forte ambas podem ser trabalhadas em conjunto. Então, dentro de tudo isso que a gente pretende passar nos próximos momentos aqui, a gente vai tentar mostrar como a automação funciona efetivamente e como você pode fazer com que ela seja uma auxiliadora na hora de comunicar com a newsletter e vice-versa. Então, já podemos começar aqui. E, gente, se forem tendo alguma dúvida, perguntas, podem mandar aqui no chat, tá? A gente tá com ele aberto, vamos respondendo à medida do possível. Então, vamos lá. Primeiro, o que é automação de marketing no e-commerce, né? Como usar essa automação no e-mail marketing? Primeiro, tem uma coisa fundamental que é e-mail marketing. E-mail marketing é tudo que você manda com um propósito de conversar com o seu cliente, né? Então, todo tipo de mensagem que vai por e-mail, e hoje a gente tem também a comunicação via WhatsApp, mas o e-mail marketing é toda essa comunicação enviada por e-mail. Dentro do e-mail marketing, a gente separa a automação de marketing e a newsletter. Então, a automação de marketing a gente fala muito essa frase aqui na Idrone, enviar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Mas por quê? Porque essas automações, elas respondem a gatilhos do cliente. Então, por exemplo, quando eu entro num site, primeira coisa, eu preciso compartilhar meus dados. Então, ou eu aceito receber notificação push, ou eu faço uma inscrição de newsletter para receber o conteúdo,
isso é básico. Eu tenho que compartilhar essas informações para eu poder ser impactado pela automação. Aí, vamos dizer, eu coloquei, aceitei me inscrever na newsletter porque eu vou ganhar um cupom de 5% de desconto. Aí, quando eu entro no site e coloco alguma coisa no carrinho e não finalizo a compra, um e-mail automático vai ser enviado para minha caixa dizendo: Ana, ó, você deixou lá isso aqui no teu carrinho. Você não quer finalizar com sua compra? Te dou mais 5% de desconto. Ou então eu entro no site e acesso uma categoria de produtos de beleza para cabelo liso. E daí eles vão me mandar, não fiz a compra, fiquei lá 2 minutos, saí. Vai me mandar um e-mail. Ah, eu vi que você olhou a nossa categoria de shampoos para cabelo liso. Olha só, a gente está com uma promoção de shampoo mais condicionador com não sei mais o que por X reais. Então, essa automação, ela faz com que a sua comunicação seja personalizada. E com isso, você potencializa a conversão. Por quê? Porque essa pessoa já está procurando alguma coisa para comprar. Ela não está simplesmente abriu o e-mail dela de manhã e para começar a trabalhar e recebeu uma mensagem aleatória. Não, ela foi no seu site, ela encheu o carrinho, ela olhou os produtos, então ela faz sentido para o consumidor. Então, por isso que a automação ela é mais direcionada para conversão, porque ela conversa com o cliente que já está disposto a fazer uma ação, né? É isso. E aí eu queria só fazer um adendo que eu acho muito importante no reflexo mesmo, porque isso vai ser muito importante lá naquela última tela que a gente tem. Mas para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo ou que está na gravação também, pensem com vocês quantas vezes você lembrou de uma marca só porque ela te mandou um e-mail. Não necessariamente você nem abriu o e-mail, mas você está ali, como a Ana bem colocou, você acabou de acordar, abriu o seu computador, vou ler meus e-mails do dia para procurar uma vaga de emprego, ver se um fornecedor respondeu algum e-mail, e naquela caixa de e-mail está ali a marca que você visitou na noite anterior ou nos momentos antes de abrir aquele e-mail. Tudo isso é automação funcionando ali, como eu até brinco, funcionando nas sombras, onde a gente nem lembra que ela existe e pensa, nossa, essa marca aqui, isso é, querendo ou não, brand awareness, né? É a marca fazendo com que você se lembre dela cada vez mais e isso motiva muita gente a finalizar a compra. Então, volta ali no enviar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Um ponto que eu não trouxe aqui, que a gente fala muito também, né, de pós-venda. Então, o e-mail de pós-venda é um dos mais abertos, se eu não me engano, ele tem uma taxa de abertura de 80, 90, 90. ela é 93,7%. É o e-mail mais aberto do e-commerce atualmente no mundo, né? Quando a gente faz uma métrica geral no mundo, o e-mail mais aberto por todos os modelos de cliente no mundo é o e-mail de confirmação de compra, que é uma automação. É literalmente o gatilho de finalizar a compra e enviar um e-mail agradecendo pela compra. E aí você pode aproveitar e não só agradecer, mas já colocar um cupom de 5% na próxima compra, né? Então, aí são as estratégias de marketing da sua marca para fazer com que esse cliente volte e compre de novo na sua marca, compre de novo na sua loja. Nesse exemplo, eu tenho até um exemplo disso, que aconteceu comigo agora, foi meu aniversário, né? Agora, 15 de maio, e eu me dei de presente uma coisa da Caudalie, que é uma marca de beleza, e quando eu cheguei lá, eu tinha vários pontos, porque é uma marca que eu uso, eu já fui no spa deles, então eu tinha vários pontos, e eu consegui pegar 3 outros brindes de graça. Olha ali. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de fidelização do cliente, como você usa essa retenção é muito importante, né? Então, deixar o cliente pontuar na sua loja, mandar e-mails de pós-venda com cupom, mandar e-mail de cliente VIP, fazer uma lista VIP, fazer uma lista de cliente fiel, né? Então, tudo isso faz com que a sua marca esteja conversando com aquele cliente certo. Teve uma vez que eu fiz uma
um webinar, uma live com o Leandro da Uper, e a gente falou muito sobre CAC, né? Sobre o custo de aquisição do cliente que está cada vez maior. E se você não usa a retenção para diminuir esse CAC, você conquista um cliente via ads, por exemplo, que está cada vez mais caro, e não faz com que esse cliente permaneça na sua marca, você ao longo dos anos aí vai perder muito dinheiro, porque o cliente que compra uma vez só, ele não é um cliente lucrativo, porque às vezes você gasta mais na aquisição dele do que no que ele comprou, ainda mais lojas, vamos dizer, com um ticket médio mais baixo, dependendo do CAC, é impossível. Então, hoje em dia, para um e-commerce ser saudável, ele precisa ter a retenção, ele precisa focar na recompra, né? E aí a automação entra, né? Eu vou até aproveitar e já puxar uma sardinha aqui, que eu adoro fazer isso, mas aí deve ter gente no chat pensando, tá, mas pô, como é que eu sei quem que é esse cliente? Se você não sabe, usa a ferramenta da Edrone, vai lá na nossa análise RFM e já vai ter clusterizado, separado por caixinhas, quem que é o seu cliente fiel, quem que é o cliente que você não pode perder, e você já pode, dali, partir para uma comunicação específica para cada um deles. Então, querendo ou não, uma coisa se liga na outra, e vale muito a pena a gente pensar, como a Ana bem colocou, infelizmente o mercado digital ele não vai parar de crescer, isso é ótimo para lojista, mas é uma parte ruim para aquisição do cliente. Então, para quem já está aí no mercado e está se posicionando como marca, pensem sempre que é melhor você manter quem já chegou do que conquistar novos, que isso vai ficar cada vez mais caro. Isso aí, vamos ali para os benefícios, então, agora. Então, quais são os benefícios da automação de marketing, né? Aqui na imagem, vocês podem ver, é um pop-up de inscrição de newsletter da Edrone, tá? Para Doce Beleza, que é o nosso cliente. E a ideia do pop-up de inscrição de newsletter é o que eu comentei ali no início, é captar o contato do cliente, né, do usuário, que às vezes nem é cliente ainda, do usuário que está entrando no teu site, você já gastou para trazer ele para dentro da sua loja. Então, a ideia do pop-up, principalmente do pop-up de saída, é não deixar ele sair do seu site antes de deixar algum contato. Então, aqui, ó, ele pede nome e e-mail só. Nome e e-mail e tem o tiquezinho ali para ele aceitar receber informação da sua marca, que é fundamental hoje para a LGPD. Então, é basicamente isso, é super simples, e esse é o primeiro passo para que você consiga se comunicar com os usuários e transformar esses usuários em clientes fiéis, né? Então, ali, transformar usuários em clientes fiéis é o primeiro dos benefícios da automação de marketing. No nosso caso, no nosso site, a gente tem vários cases de sucesso de clientes da Edrone que usam a inscrição de newsletter, não só o pop-up, mas o e-mail. E o e-mail de inscrição de newsletter da Edrone tem 48% de taxa de abertura e traz muita conversão. Então, uma pessoa se inscreve ali na newsletter, recebe o e-mail com o cupom de desconto e efetua a compra. Então, isso é muito bom. Pode falar. Além de simples, né, gente? Vale pensar que, assim, até em quesito de usabilidade do usuário, se a gente for colocar esse exemplo do pop-up que aparece pedindo a inscrição dele. A partir do momento que aquela pessoa, e isso vale muito para a gente pensar nas automações, tá? A partir do momento que aquela pessoa deu o opt-in ali, ela optou por compartilhar isso, ok, que você está distribuindo um desconto e tudo mais, pensem que vocês, até a pessoa se descadastrar da sua base, vocês têm condições infinitas de se comunicar com esse pessoal. Então, fazer automações de boas-vindas, fazer uma automação posterior a isso de, pô, você se inscreveu, mas não comprou. Então, tudo isso são gatilhos que você pode criar e métodos para pensar em como transformar aquele usuário em efetivamente um comprador. Ó, eu vou até aproveitar, estou lendo aqui o nosso chat. A Andrea mandou aqui para a gente. Ó, meus produtos conversam com vários segmentos. Gostaria de criar listas para cada segmento. Entretanto, as listas da Edrone são fixas. Clientes querem comprar mais ou menos, que é no caso da RFM. Há uma forma de conseguir categorizar isso ao meu critério? Esse ponto vai ser bem legal da gente abordar. Fica aí já como um spoiler.
porque parece papo de vendedor, mas a Edrone realmente ouve os usuários. Então, hoje a gente já tem como criar essa lista de forma no fluxo customizado, mas muito em breve a gente vai disponibilizar também a funcionalidade de clusterização custom, né? Então, você vai selecionar como e o que você vai direcionar aos seus clientes baseados na sua base. Então, com as informações que eu possuo, eu quero conversar somente com homens da região de São Paulo com mais de 30 anos. Se você captou esses dados, você vai conseguir também criar cases específicos para conversar com cada um deles, tá bom, André? E aí eu vou aproveitar e já dar o próximo passo aqui na nossa apresentação. Não, peraí, que não terminei a lista. Tem um Posso spoiler, terminar dei um a lista? spoiler. Só terminar a lista aqui, então, a primeira é transformar os usuários em clientes, economia de tempo e custo. Então, como o Ed falou, você pode mandar várias comunicações de automação. Então, a Idrone hoje tem mais de 20 cenários de automação que você pode setar. Então, pós-venda, inscrição de newsletter, recuperação de carrinho, tudo você configura, coloca os parâmetros e coloca a campanha para rodar, e todos os clientes que entrarem naquele parâmetro de ação vão receber a comunicação automatizada. Então, isso com certeza economiza muito tempo. Há uma ideia de quando segmentação. Andréia, a segmentação deve estar ativa até o final de junho, tá? A gente tem essa perspectiva, não tem uma data exata para te dar, mas até o final de junho, beleza? Continuando aqui, aumento da fidelidade do cliente, que eu já citei um pouco ali em cima, comunicação personalizada, porque ele responde aos gatilhos, o aumento da conversão, porque você está falando com uma pessoa que já quer comprar, e o aumento da taxa de recompra, que é exatamente isso, de manter o seu cliente comprando com você de novo e de novo e de novo. Pode seguir, Ed. Obrigada. Então, gente, dando aí esse spoilerzinho, existe essa questão do fluxo personalizado que a gente tem aqui na Idrone, que chamamos internamente de Custom Flow. A automação de marketing, como a gente está pontuando aí, dá exatamente essa possibilidade de transformar toda a base de clientes em pessoas com as quais você está se comunicando. E pensando nisso, damos a total liberdade do usuário para criar um fluxo baseado em opções que vão fazer sentido para aquele cliente. Então, eu separei aqui um vídeo da nossa plataforma funcionando, tá? E um exemplo de como criar um custom flow. Eu vou dar o play aqui e vamos lá. Vou ir pausando para vocês verem que o tempo que eu vou demorar para explicar é maior do que fazer. Mas dentro de 1 minuto vocês vão ver um fluxo automatizado sendo criado. E a primeira coisa que você tem que fazer é se logar na nossa plataforma e aqui no menu, na área onde tem o Custom Flow, clicar ali e ir direto para a área de Custom Flow. Ali você vem novo fluxo e a gente tem 3 opções base aqui na Idrone, que é um fluxo novo do zero, criar um fluxo com uma configuração que você já copiou, vindo de algum outro lugar, que você queira mudar 1 ou 2 gatilhos, ou até mesmo usar as sugestões que a Idrone já proporciona para você. Então, aqui, para esse exemplo, a gente vai começar do zero, para vocês verem que não existe nenhum bicho de 7 cabeças. É literalmente apertar um botão e tomar algumas decisões baseadas no que você espera entregar ao seu cliente. Né? Então, cliquei aqui, começar do zero, ele já me dá a opção de setar o primeiro gatilho. Então, como configurar esse fluxo? Eu venho aqui e depois de configurar, eu vou ali e incluir um elemento dinâmico. O elemento dinâmico é o primeiro gatilho que o usuário vai ter que disparar dentro do seu sistema, dentro da sua loja, dentro da comunicação que você quer. A partir desse momento, você vai editar e vai selecionar qual que vai ser esse elemento de start. Selecionou aqui nesse caso, você pode, por exemplo, o cliente adicionou um item ao carrinho, mas não finalizou. Ou ele fez o resgate de um cupom, mas não comprou. Então, você tem uma seção de gatilhos que podem ser selecionadas. Nesse caso, a gente vai fazer um carrinho abandonado. E, em seguida, a gente tem aqui a opção de colocar ela dentro
do cluster de qualquer produto ou um produto específico. Então, eu estou ali na minha Black Friday e o meu produto de venda específico da Black Friday vai ser iPhone 15. Se ele colocar iPhone 14, ele não cai nessa trilha. Se ele coloca iPhone 15, sim. Para esse exemplo, a gente está colocando um fluxo de qualquer produto também. Então, ó, dei o primeiro, agora vem a parte que eu acho mais legal, que é adicionar o tempo de espera. Porque, de fato, a gente precisa entender o tempo do usuário. E isso volta lá no comecinho da gente falar que a gente impacta o usuário certo, na hora certa, com o produto certo. Então, a gente vai dinamizar ali quanto tempo, eu vou colocar nesse caso aqui 3 horas, dei o próximo passo, e aí eu vou ativar o que esse fluxo vai fazer. Então, eu vou ativar uma mensagem por e-mail que vai alertar aquele usuário, falar, oh, você entrou no meu site, colocou um produto no carrinho, mas não finalizou. Eu seleciono já um e-mail que eu tenho pronto dentro da plataforma da Edrone, que eu já uso para fazer comunicação com o meu usuário, e tá pronto, gente. Acabou. Em 1 minuto, acabou de ser feita uma comunicação que você vai poder usar para tudo dentro do seu site. Então eu dei esse exemplo aqui que é bem simples, só um carrinho abandonado, que, por exemplo, a gente já tem um carrinho abandonado pronto para uso, você não precisa criar um fluxo automático, mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, um case que a gente tem, que é bem mais específico. Então, o usuário, ele determinou um trigger, né, um start, deu um tempo e pede uma resposta. Se ele concretizou, beleza, parabéns, você comprou o nosso produto. Se não, olha, esse produto está te esperando. Você pode criar listas dinâmicas de sim ou não e fazer com que esse fluxo funcione para tudo dentro do seu site. Você pode criar literalmente uma régua de relacionamento que vai medir até que ponto aquele usuário chegou no movimento de compra, ou, por exemplo, como a gente tem aqui, cada vez mais fluxos mais e mais avançados. Então, a gente coloca o trigger e aí ele respondeu que sim. Aí eu tenho mais 2 opções. Ah, ele respondeu que não. Eu tenho mais 3 opções. Porque senão eu vou dar um tempo de espera e eu vou chamar ele de novo. Eu não vou me atentar muito aos detalhes de cada uma delas. Por quê? E eu acho essa parte muito importante. Porque o fluxo ele vai muito de acordo com a necessidade que você tem de comunicação com o seu usuário. A partir do momento que você entende, olha, eu me comunico com um pessoal que, cara, só converte na parte da noite. Então, pô, saiba que você vai criar um fluxo customizado que só conversa, só manda e-mail para o pessoal na hora da noite, só vai falar com usuários específicos de acordo com a regra que você colocou. Dentro da dinâmica da Edrone, faz parte vital da nossa comunicação dar essa liberdade ao usuário da nossa ferramenta para que ele escolha e faça a escolha certa de se comunicar com o cliente certo, na hora certa, com o produto certo. E aí eu já vou aproveitar aqui e passar para a Ana para ela explicar essa diferença e também alguns pontos similares entre as duas ferramentas. Bom, aqui tem a famosa tela que eu prometi no início, né, que é a diferença do impacto da automação e da newsletter. Então, aqui vocês podem ver que foram enviados em um mês 82 mil e-mails de newsletter, e isso teve uma receita de 8.500, 8.470, R$ 8.500, tá? Então, 80 mil e-mails geraram aí um retorno de R$ 8.000, enquanto 4.230 e-mails de automação geraram uma receita de 84 mil. Então, aí você vê o poder da automação. E isso não quer dizer que a newsletter não é importante, é porque a newsletter nem sempre é de conversão. A gente vai mostrar alguns e-mails aqui de newsletter informacionais, de newsletter de engajamento, não só necessariamente de conversão, enquanto a automação, ela geralmente é focada numa conversão, porque ela já está conversando com o cliente, ela já está mostrando um produto do carrinho ou um produto que ele visualizou. Por isso, essa diferença de
quantidade versus qualidade, vamos dizer assim, né? Então, a newsletter, como ela é um e-mail em massa, você dispara para a tua base toda. Você tem lá uma base de 10 mil clientes, você dispara 10 mil e-mails e às vezes desses 10 mil, um vai entrar no teu site, olhar, aí ele olhou, entrou no produto, saiu, aí a automação entrou em cena, mandou o e-mail e daí ele vai comprar. Então é um ciclo que tem que trabalhar junto, né? Um complementa o outro e no final a automação converte mais, tá? Então aqui é uma prova de que a automação converte mais que a newsletter, tá? Aqui tem alguns resultados de automações da Idrone, só para vocês terem uma ideia de taxa de abertura, taxa de conversão. Esses são resultados de 2023. É uma média de todos os nossos clientes. Então, aqui a gente tem um cenário de aniversário. Esses dias saiu no portal do E-Commerce Brasil uma matéria sobre como converte esse e-mail de aniversário. Aqui na Idrone, a nossa taxa de conversão é de 0,2%, mas nessa matéria a taxa era bem mais alta, dizia que era uma das maiores taxas de conversão de automação de marketing. Então, aí depende muito do que você vai estar oferecendo para esse cliente, né? Mas tem aí esse cenário de aniversário, quando você consegue captar esse dado do teu cliente da data de aniversário, tem vários clientes nossos que colocam isso já no pop-up ali de inscrição de newsletter para já puxar essa automação. Ela funciona e, como vocês veem, a taxa de abertura é alta, tá? Aí a taxa de abertura do Custom Flow é 41%, com uma conversão de 1,8%. Recuperação de cliente. O que é recuperação de cliente? É aquele cliente que não está visitando o teu site há muito tempo. Então, vamos supor, um site de eletrônico. Poxa, eu não compro uma TV todo dia, né? Então, faz 2, 3 meses que eu não entro lá no site que eu comprei minha TV no passado. Eles me mandam um cupom. Poxa, Ana, tô com saudade de você. Olha só, a gente tá com um desconto para, sei lá, sistema de som que você pode integrar com a sua TV, sabe? Então, são coisas assim que vocês podem trabalhar até de maneira mais personalizada. O pós-venda, que tem uma taxa de abertura de 48%, com 2% de conversão, então é uma conversão bem alta. Produtos visualizados, que eu expliquei, que é quando a pessoa visualiza um produto ou uma categoria e recebe o e-mail. O cross-selling, que também é muito interessante, que é quando alguém compra uma cafeteira, por exemplo, e depois você manda um e-mail com os cafés especiais que ele pode fazer na cafeteira, ou se é uma cafeteira estilo Nespresso, manda uma promoção de um kit com as dragas, e nunca sei como é que chama. Eu nunca lembro, para mim é cápsula. A cápsula, isso aí, a cápsula do café. Então, o cross-selling são produtos complementares, né? As recomendações de produto, então, ali, como vocês puderam ver no exemplo de e-mail da Idrone, vários dos nossos cenários de automação já tem ali no e-mail para puxar recomendações com base no perfil de compra de cada cliente. Recuperação de carrinho abandonado, que é a mais famosa de todos, tem uma taxa de abertura de 29%, com 1,9% de conversão, e o programa de fidelidade, que tem uma taxa de abertura de 42%, com 0,9% de conversão, tá? Então, aí são alguns exemplos das automações mais usadas aqui na Idrone e que vocês podem usar nos e-commerce de vocês também para manter essa retenção de clientes. Fica aí o desafio para os nossos clientes. Se você tem uma taxa maior do que essa, manda para a gente lá no inbox que a gente vai fazer questão de entender o seu caso e muito possivelmente você pode se tornar um caso de sucesso aqui com a gente. Então, se os seus números estão acima disso aqui, parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho. Deixa a gente ajudar vocês a trabalhar ainda melhor. Mas eu vou aproveitar esse papo para a gente ir para o segredo, que é o poder oculto ali da newsletter. Eu vou deixar a Ana começar e a gente vai dividindo aqui algumas experiências que a gente já teve em todos esses anos de consumo digital e de criação de conteúdo para o digital também. Então aí entra a questão da newsletter e por que ela é importante. Então a newsletter, ela é um e-mail informativo ou ela é uma campanha em massa, tá? São as duas principais funções aí dessa newsletter. É uma forma de você manter a tua marca no
subconsciente do teu cliente, mesmo quando ele não está interagindo com você, porque a automação precisa de uma interação. Então, se a pessoa não entra no teu site, a automação efetivamente não vai funcionar. Então, aí você entra a newsletter. E a newsletter informacional, às vezes ela pode ser de conversão também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da Baissâmia, que é quando estava se falando muito de burnout virou doença do trabalho, então era um tema que estava super em alta, eles fizeram uma newsletter mostrando todos os óleos essenciais deles que podem ajudar com essa questão do burnout, de ansiedade e tudo mais. Uma pessoa que está passando por isso, talvez clique para comprar ou para ver mais sobre isso. Isso é uma forma de, às vezes, resolver um problema do cliente que nem ele, às vezes, sabia que tinha, ou dar uma solução alternativa. A pessoa acha que vai precisar, às vezes, tomar um remédio, talvez com um paliativo natural ela possa começar a melhorar. Então, a newsletter informativa nem sempre é de conversão, mas pode ser. Eu tenho uma história curiosa, porque é muito difícil isso acontecer, e eu não era uma consumidora digital, mas eu comprei um intercâmbio por causa de uma newsletter. Então, eu recebi uma newsletter lá da central de intercâmbio, isso lá em 2009, 2008, 2009, e era um intercâmbio... Não tô falando data, não. Faz tempo. E era um intercâmbio para a Austrália, e na época eu tinha acabado a faculdade, estava querendo morar fora, e achei fantástico essa oportunidade de morar na Austrália, um país com praia e tudo mais, e fui atrás do intercâmbio por causa da newsletter. Então, foi uma newsletter informacional que resultou ali numa conversão. Mas eu não me lembro se eu cliquei em algum lugar ou simplesmente liguei para a central do intercâmbio. Então tem isso também. Às vezes o marketing ele tem um impacto na venda que não é direto e não é rastreável ali no teu dashboard digital, dashboard, né? Então às vezes também tem esse impacto. A pessoa vê ali, pega o telefone e vai na loja física. Então isso também pode acontecer. E outro exemplo agora também, no meu aniversário, eu recebi uma newsletter da Maro, porque depois de trabalhar na Edrone, eu assino muitas newsletters, né? Para poder ter repertório, exatamente, é importante. E fui olhar despretensiosamente os sapatos e gostei muito de um sapato. Fui na loja física, não tinha o sapato para experimentar, comprei o sapato online, chegou o sapato hoje. E o sapato nem é da Mara, é de uma marca de Vitória, que agora eu conheci porque está vendendo no marketplace da Maro e veio via newsletter. Então, assim, a newsletter tem o seu impacto, tem o seu valor, é também necessário. Eu recebi hoje uma newsletter fantástica da Hermès para Dia dos Namorados, que é um mapinha, e daí ele tem vários pontos e ele diz, clique nos pontos para ver as surpresas para esse Dia dos Namorados, é uma coisa assim, e quando você clica nos pontos, vai direto para a página do produto, então vai para um perfume ou para um lenço, enfim, para presentes de Dia dos Namorados, né? Eu achei fantástico, porque ele cria uma curiosidade, né? Tipo, o que é? Será que eu vou clicar aqui nesse link? Então, eu achei uma ideia aí muito boa. Fica aí a dica. Não deve ser fácil de fazer, tá? Porque é um trabalho de design interativo, deve ter um HTML ali complexo por trás, mas gostei da ideia. Achei que valeria o compartilhamento. Bom, e eu vou trazer aqui, para mim, até hoje, eu brinco que, assim, eu compro camisetas na mesma loja de camisetas de rock, gente, desde 2012. A minha primeira compra de camisetas de rock foi nessa loja, e foi por um motivo assim. Eu fui a um show, eles eram uma das banquinhas vendendo camiseta no show, eles me deram um cartão, porque eu não ia comprar lá no show, porque eu fui para assistir o show, e voltei para minha casa. Entrei no site, gostei da camiseta, comprei, deixei meu e-mail, parará. E, gente, para quem viveu ali final dos anos 90, começo da década de 10, ali, 2000, houve a época da camiseta de rock, a camiseta de banda, né? E o que eu achei muito legal deles foi a primeira loja que eu vi fazendo
digital. Eles fizeram uma parceria de talvez jornalismo ou com os eventos das regiões e eles segmentaram, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo. Eles mandam quinzenalmente, junto com o e-mail deles, uma agenda de shows da região. E aí eles já posicionam na frente de cada um dos shows o link para você comprar a camiseta da banda que vai tocar naquele dia. Além disso, eles dão a opção de uma banda autoral se cadastrar lá para vender a camiseta da banda deles e entrar na rota de shows escaláveis que eles têm ali dentro do e-mail deles. Aí, volta até na parte do e-mail marketing informativo. Hoje, eu já nem uso mais camiseta de banda, mas eu continuo abrindo o e-mail para saber os shows que vão ter próximo. E eu fui receber um e-mail recentemente para me falar que daqui a pouco vai ter show do Slipknot, acho que daqui 2 meses em São Paulo, e eu nem tava sabendo, porque eu não fui impactado por outros lugares, mas chega até hoje no meu e-mail. Meus gostos mudaram, o meu estilo visual mudou, mas o conteúdo que eu consumo ali no meu e-mail continua chegando religiosamente. E eu não preciso nem dizer que toda vez que hoje eu já não uso mais camisetas de banda, mas para presentear minha irmã mais nova, por exemplo, eu compro só lá na mesma loja, e aí eu não preciso colocar em outro modo. Eles têm um cliente fiel. Se para cada 10 mil e-mails que eles mandam, eles estiverem captando de pouquinho em pouquinho um ad por vez, eles estão cada vez mais se munindo de manter clientes ativos, no meu caso, há 12 anos. Então, dá para ver que é uma estratégia que, quando bem aplicada, quando bem estruturada, ela vai te garantir algo que nenhuma outra estratégia consegue garantir para você, que é ser lembrada. Eu sempre sou lembrado dessa loja, que eu não vou falar porque não é cliente da Edrone, mas eu quero que seja um dia, e o dia que for eu vou falar com gosto. Eu mesmo já fiz contato com eles, estou esperando o dia que eles vão responder. Mas, quando esse dia chegar, eu faço questão de falar e falar que eu sou cliente deles há muito tempo. Dito isso, mais alguma consideração, Ana? Acho que é isso. Acho que convencemos aí o pessoal de usar os dois. Se não, recomendo a leitura do e-book de automação para e-commerce. Aqui tem 6 problemas do e-commerce que você pode solucionar com automações de marketing. Então fica aí essa dica, é nosso material gratuito, só escanear aí o QR Code e fazer o download. Boa leitura, aproveitem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente tira. Estamos aqui exatamente para tirar essas dúvidas. Layout de acordo com a sazonalidade, com certeza. Não Perfeito. só no e-mail marketing, mas no site também. A gente tem um calendário de e-commerce que foi publicado nessa mesma área que a gente tem os e-books, tem o calendário que é só baixar e fazer uma cópia e usar como vocês quiserem, que tem várias dicas de como usar as datas sazonais, e a gente sempre recomenda não só usar esses layouts nos e-mail marketing, mas também em banners no site, né? Vestir a sua loja virtual com essa campanha, né, de sazonalidade. Então, essa parte do design e de transportar o seu consumidor para essa, né, tua campanha é fundamental, com certeza. Eu acho que vale lembrar, gente, que assim, embora cada vez mais o mercado digital seja uma realidade, a gente já está acostumado, todo mundo já fez alguma compra online, principalmente no tempo de pandemia. Mas o usuário, ele ainda está acostumado a ir à loja, a sentir aquela experiência da compra. E por mais que a gente tente de todas as formas emular isso no digital, às vezes a experiência não é a mesma. Então, se a gente pode transformar o nosso site, transformar a nossa comunicação em algo que, além de se comunicar com o cliente, vai transformar a experiência de compra dele, eu não vejo por que não. É sempre muito bem-vindo usar de todos esses artifícios para converter mais. E é isso, gente. Eu queria já deixar esse momento para dizer que, para quem está assistindo no ao vivo, muito obrigado. E para quem está assistindo aí no nossa gravação,
Deixa nos comentários aqui do YouTube o que a gente não abordou para a gente já trazer na parte 2, porque provavelmente vai ter uma parte 2 desse webinar com mais conteúdo mais aprofundado para vocês entenderem como usar essas segmentações, como usar toda essa parte de criação de fluxo para converter efetivamente os nossos usuários. E aqui a gente deixa esse QR Code final, que é para quem ainda não é cliente da Idrone, está assistindo hoje ou vai assistir no YouTube, escaneia aqui o QR Code e agenda uma demonstração gratuita que os nossos accounts vão te atender e vão fazer uma demonstração personalizada para o seu negócio, porque aí as automações, as newsletters e tudo mais tem que ser de acordo com o seu negócio, né? Isso também é fundamental, é adaptar para as suas necessidades. Aqui a gente fala de uma forma mais genérica, né? Geral, que atenda meio que todo mundo, a gente cita algumas marcas que a gente conhece, mas a grande verdade é que o dono do negócio, o gerente de e-commerce, o especialista de marketing de cada negócio conhece a sua empresa e consegue entender também qual a melhor estratégia para seguir dentro do que a gente oferece. Perfeito, gente. Muito obrigado por mais uma tarde maravilhosa aqui que a gente tenta passar um pouco do nosso conhecimento. Se precisarem tirar qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição e aguardamos você na nossa demonstração para os nossos accounts poderem exemplificar de fato todo o poder da Edrone e como ela pode transformar a sua loja virtual em uma máquina de vendas. Isso Até mais, aí. pessoal. Um agradecimento especial para a Andréia, que interagiu aqui com a gente. É sempre muito melhor quando o pessoal interage, então a gente consegue aí responder perguntas e tem sugestões. Então, Andréia, muito obrigada pela participação aí. Quando precisar da gente, estamos aqui. É só entrar em contato. Obrigada, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.